Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Coffee Stack e hoje eu vou apresentar para vocês o desafio técnico, o projeto, o código que me permitiu estar trabalhando hoje como engenheiro de software sênior aqui na Austrália. E eu fiz esse vídeo inspirado em um vídeo do canal do mano Dev Gil. Salve Dev Gil, se estiver vendo esse vídeo aí, curto demais teu conteúdo, cara, acho muito legal. Eu curti muito esse vídeo porque ele deu vários detalhes técnicos, né, do porquê, enfim, os desafios que ele tinha, né, os requisitos, do porquê das decisões que ele tomou tecnicamente, e é bem legal, por mais que você não esteja atuando nessas tech, né, é interessante você conhecer esse tipo de bate-papo, porque é justamente o que acontece quando você apresenta o desafio ali tecnicamente, né, você tem que justificar as suas escolhas e apresentar o teu melhor. Então hoje eu vou mostrar esse projeto que eu fiz, né, no meu caso utilizando o React Native. Então eu vou apresentar aqui o projeto para vocês, né, eu vou deixar o link também na descrição se vocês quiserem depois dar uma analisada, enfim, rodar o projeto aí na máquina de vocês. Só um pequeno disclaimer, tá? O primeiro é que esse não foi um desafio que a empresa me pediu, né, esse foi um desafio na verdade que eu fiz com a empresa quando eu ainda estava no Brasil, só que eu apresentei esse projeto no desafio da empresa aqui na Austrália. Por quê? No desafio técnico deles, eles não me pediram para fazer algo novo, eles só falam, cara, tem algum projeto aí técnico seu bom que você gostaria de apresentar pra gente bater um papo? E esse, como tinha sido o último projeto, o último desafio que eu tinha feito, eu apresentei. E eu achei isso legal pra caramba, porque esses desafios geralmente, cara, tomam muito tempo da gente, por mais que não seja um projeto grande, cara, tem bastante organização que a gente já vai falar aqui, então eu apresentei esse projeto na vaga aqui da Austrália que eu passei também. E aqui eu vou fazer um corte rapidinho só para dar uma dica muito importante para vocês com relação a desafio técnico, tá? Hoje tem bastante vaga, acho que sempre teve, mas tem bastante vaga que ela vai te sugar muito no processo seletivo, né? Te pedir um desafio imenso, uma coisa absurda para você fazer, e às vezes você tá participando de diversos processos seletivos e, pô, não tem tempo para fazer tudo aquilo, então você acaba se sacrificando demais. Então, vocês não precisam fazer o melhor projeto do mundo, mas vocês precisam tentar apresentar ali em poucas linhas de código, digamos assim, as suas principais habilidades. Outra parte muito importante também é sempre perguntem se a vaga que você está se candidatando, ela de fato existe, tá? Porque tem muita empresa espertinha que ela, não vou dizer que, eu acho um pouco antiético, tá? Da parte de algumas empresas, que elas fazem como se fosse um pool de candidatos. Então elas vão entrevistando um monte de gente e depois que você passa no processo seletivo, eles vão tentar achar uma empresa para te alocar, ou às vezes a empresa nem tem vaga aberta, né? Tem empresa também que faz isso, nem tem vaga aberta, mas ela meio que já vai fazendo o processo seletivo para na hora que precisar já ter alguém para chamar. Tudo bem, é como a empresa quer fazer, mas eu acho melhor deixar o jogo claro antes. Então sempre que você se candidatar para uma vaga, antes de dar o sangue aí no desafio, pergunta se a vaga de fato existe, quando que você vai começar no projeto, ou se ainda vai rolar alguma coisa desse tipo de procurar algum projeto para te alocar, tá bom? Isso pode te salvar muito tempo. Eu vou começar brevemente apresentando o projeto primeiro, e aqui tem um README com as informações básicas, né? Por exemplo, eu tô usando essa API, né? Essa Weather API, para poder pegar as informações, é um app de clima. Algumas informações importantes, como por exemplo, umas chaves, né? Aqui que a gente tem que colocar. O básico também é que a gente sempre tem que ter no README, né? Como você roda o projeto. Então tem o básico aqui também de como rodar o projeto. Acho interessante também colocar a sua stack, né? As principais, pelo menos as principais bibliotecas que você está utilizando. E como é um projeto front-end, coloquei também uns screenshots. Eu acho interessante também dar uma cara bem legal para a galera já ter um overview aqui do projeto, tá bom? Então vamos aqui pro projeto. O projeto ele é relativamente simples. Basicamente, ele pega a sua coordenada através do GPS, né? Se eu instalar, posso até instalar ele aqui novamente. Eu não vou instalar porque senão vai demorar, mas enfim, ele pede a tua permissão para você pegar a localização. Aí você vê, né, pela sua latitude, longitude, o endereço. Você pode ver o clima também desse endereço, a previsão para os próximos dias. É um app bem simples. Para dar uma enfeitada, eu adicionei essa navegação lateral e uma pequena configuração para a gente poder alterar para um Dark Mode, tá bom? Então, basicamente, né, esse é a UI do projeto, mas a parte mais importante, né, e que você vai gastar mais tempo no teu desafio técnico é falando sobre o código. Então, é sobre isso que a gente vai falar agora. Então, só mostrar a estrutura básica, isso obviamente vai variar de projeto para projeto, mas eu gosto sempre de separar algumas pastas que eu sempre tenho nos meus projetos front-end. No caso aqui, primeiro
a minha pasta de screens com as minhas telas. Eu gosto de nomear, por exemplo, os arquivos com o mesmo nome da tela, tá bom? Não faço, uma coisa que eu não faço, tá? Export default, muita gente faz export default, eu não acho interessante, porque quando você dá um export default, você permite quem estiver utilizando colocar qualquer nome, depois o projeto vira uma bagunça. Eu tenho algumas telas aqui, por exemplo, uns serviços, né, também, que basicamente, eu já vou explicar um pouco melhor, mas basicamente é quando eu quero conectar, né, alguma API de terceiro, alguma API nativa, ou até mesmo de alguma forma, quando eu vou conectar uma API externa, como é o caso aqui da nossa API de clima. Tá bem simples, ó, tem um arquivo aqui de tema também, parte de componente também, aqui eu fiz uma espécie de Atomic Design. Hoje em dia eu já não utilizo muito essa estrutura Atomic Design, geralmente hoje eu boto uma pastinha só de componente, mas é uma estrutura interessante, deixa uma organização legal no projeto. Modelos, tá bom? Eu também gosto de definir algumas interfaces que são utilizadas, como por exemplo, interface de endereço. Aqui eu tenho o enum para os dias da semana. Aqui eu só reexportei, né, uma interface da biblioteca de geolocalização. A pasta de router, né, que é onde tem as definições de navegação, pasta de type, pasta de utilitário, e é basicamente essa, digamos assim, a estrutura de pasta do projeto. E sempre que você for fazer desafio, tá? Seja back-end ou front-end, uma coisa que é bem legal de você ter no projeto é a parte de teste, tá? Principalmente se você estivesse candidatando para uma vaga de sênior e tal, né? Uma senioridade maior, como pouca gente hoje faz, e geralmente as pessoas fazem não muito legal, se você conseguir mostrar umas habilidades ali na parte de teste, né? Você já vai ganhar o coração dos entrevistadores. Então, o que eu fiz aqui? Eu obviamente não testei o projeto de ponta a ponta, mais uma vez. Eu não estou entregando um projeto para o cliente, é um desafio para uma empresa, então fiz o suficiente para mostrar as minhas habilidades. Fiz uns testes, por exemplo, em arquivos diferentes, né? Por exemplo, essa pasta de serviços, onde eu tive que mostrar um pouquinho as minhas habilidades aqui em fazer mocks, né? Então, eu falei, opa, já manjo aqui também de Jest, de fazer os mocks. Como a gente está falando de um projeto de front-end, né? Eu fiz uns testes também em componentes, tá bom? Então, utilizei a lib padrão de mercado que a gente tem, que é a React Native Test Library. Mostrando aqui um pouco das minhas habilidades de teste. Uma coisa bem interessante também que eu queria mostrar é um pouco já conectada, né? Os meus testes conectados com os meus casos de uso, né? Com de fato o que o usuário vai precisar. Então tenho esse componente aqui, esse permission box. É basicamente a informação, né? A caixinha de diálogo ali que a gente mostra para o usuário para pedir a localização, tá bom? Então eu escrevi uns testes para isso. E também outro teste, cadê? Deixa eu ver outros que eu fiz. Desse outro componente aqui, nesse componente de coordenadas, também escrevi alguns testes aqui, utilizando um pouquinho mais de mock, então queria mostrar um pouquinho dessas minhas habilidades aqui de testes, tá bom? Outra coisa que eu curti também, que eu trouxe aqui, que eu acho relevante comentar, por exemplo, nos meus modelos aqui de erro, né, eu fiz uns erros customizados, tá bom? Então isso é algo também que, às vezes, você não vê muito, né, em projetos iniciantes, então que mostrar, olha, já sei fazer uns erros customizados aqui, inclusive você pode utilizar eles para teste também. Eu utilizei esses erros customizados dentro do teste. Outra parte importante, né, de fato, né, além, a gente já falou da estrutura de pastas, mas também a arquitetura em si do projeto, né? Lembrando que pasta é só organização. Agora, como as diferentes camadas do teu projeto se conectam, ela é muito importante. Obviamente, como a gente pode ver, é um projeto relativamente simples, né? Então também não tem muito o que você enfeitar, mas eu gosto de separar bem as responsabilidades. Então isso foi inclusive algo que eu lembro, né? Eu não lembro tanta coisa porque já faz um tempo, mas uma das coisas que eu lembro que eles elogiaram foi realmente a estrutura aqui, a organização, né? Então, por exemplo, eu não vou lá, se eu ver aqui pegar as minhas telas, vamos pegar essa tela de endereço, né? Que é essa primeira tela. Eu não tô fazendo a minha chamada API aqui diretamente, né? Eu tenho lá, né, o meu serviço, né? O meu Get Current Coordinates. Então, basicamente, né, o que ele faz é utilizar aqui uma API, então a gente está meio que encapsulando, né, isolando toda essa lógica, né, de localização, e se eventualmente a gente precisasse utilizar em outro lugar, a gente não duplicaria o código. Eu gosto também sempre de isolar as minhas chamadas à API, né, então deixo em umas funções aqui que basicamente representa a chamada API, não tem tratamento de lógica, de regra de negócio, nada disso, é basicamente a nossa instância do Axios aqui, chamando a nossa API.
API. Aqui basicamente eu só tenho o model, né, a definição da minha interface. Essa é outra coisa também que eu quis mostrar aqui no projeto, né, que eu manjava de TypeScript, que eu não saía colocando N em tudo, então vocês podem ver que tem sempre as tipagens aqui, né, definidas dentro do projeto. Deixa eu ver aqui, ó, no Web Service. Tudo sempre bem definido, né? Inclusive com interfaces internas aqui que eu criei. Outra parte bastante importante que eu decidi mostrar aqui nesse projeto foi o React Query. Como vocês sabem, né? Quem já é inscrito aqui do canal sabe o quanto eu sou fã dessa biblioteca, mas não só pelo fato de eu sou fã, mas eu acho que ela encaixou muito bem no contexto do projeto. E eu lembro também de ter conversado sobre isso, né? Então, assim, eles me perguntaram, por que você utilizou o React Query e não utilizou o Redux, né? Basicamente, eu utilizei o React Query porque o estado, né, que eu estou gerenciando aqui na aplicação, ele é o que a gente chama de server state, ou seja, basicamente eu estou buscando coisas de um lugar externo, de um back-end, de uma API, então tem que fazer, né, através de requisições e response, gerenciar isso dentro do meu projeto. E React Query já gerencia isso pra gente muito bem, né? O nosso estado de erro, o nosso loads também, a gente tem refetch, então o React Query já gerencia isso tudo pra gente por debaixo dos panos, né? Se eu for ver aqui no meu package.json, eu não tenho nenhum outro lib, um Redux ou um Zustand para gerenciamento global, porque o gerenciamento global que eu tenho é server state, então por isso eu decidi utilizar a React Query. Para estilização, eu uso o Styled Component, estou utilizando aqui o Styled Component com o Styled System. Essa lib Styled System, ela já tá depreciada, então não utilizo mais hoje em dia. Na verdade, hoje, na real, nem utilizo mais o Styled Component também. Mas no caso aqui eu usei, ó, para criar componentes básicos, né, componentes aqui básicos, utilizei a Styled Component. Isso deu uma estrutura bem legal. Se a gente for olhar nas nossas telas, né, nos nossos componentes, né, eu tenho o meu componente de ícone aqui, ó, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, ó. Não, aqui não tá aparecendo a chamada do TypeScript, mas eu tenho os meus componentes aqui, ó, como por exemplo, dentro do meu, deixa eu ver aqui, esse componente de coordenadas. Tô separando aqui, ó, direitinho também, ó, com a chamada do React Query. Deixa eu ver aqui, ó, os componentes de texto, ó, que eu tenho, né, então reutilizando componentes, para não precisar ficar reescrevendo, né, o tempo todo, porque geralmente a gente tem um padrão para os nossos textos. Aqui eu coloquei umas variações bem simples, né, tem variação de tamanho e tal, tem as propriedades da cor que eu tô pegando do tema, então, pô, aqui tem bastante coisa de TypeScript também, então eu quis mostrar um pouquinho minhas skills, né, em TypeScript, não só colocar tudo N ou fazer aquele retorno básico da função, então eu já coloquei utilizando uns utilitários, né, o meet, key off, né, essa palavra aqui reservada pra gente extrair as chaves, então fiz umas operações aqui com TypeScript para mostrar também um pouquinho da minha skill, né, dos meus domínios na linguagem, né, não só no framework, mas na linguagem em si. Então, basicamente foi isso, né, que eu apresentei, e mais importante do que o código em si, mais importante do que você escreveu, é eles entenderem o domínio e as escolhas que você fez, tá? Porque eles sabem que às vezes você não tem muito tempo para fazer um projeto gigante, às vezes se você fez algo meio corrido, mas você mostrar, principalmente, obviamente, esses fundamentos, que você tem um domínio da linguagem, não precisa, mais uma vez, criar funcionalidades complexas, mas mostra alguma coisa que você consegue escrever um teste legal, mostra uma coisa que você consegue mostrar o domínio da tua linguagem, cria uma pequena estrutura para mostrar a tua organização, como é que você trabalha que a gente chama as boundaries, né? Ou seja, as fronteiras entre cada parte do teu sistema. Então isso é bem importante também. Obviamente, se eu fosse fazer esse projeto hoje, eu faria algumas coisas diferentes. Se eu tivesse também, né, mais tempo para trabalhar no projeto, eu trabalharia um pouco mais nessas interfaces aqui de terceiros, né, que estão sendo utilizadas ainda dentro do que a gente chama da nossa camada de aplicação, né? Então, por exemplo, em alguns componentes, como por exemplo meu permission box, né, eu estou utilizando diretamente algumas camadas, algumas libs terceiro, tá? Então eu de repente isolaria isso aqui mais de alguma forma, melhoraria um pouco também alguns testes, tá? É uma coisa que eu fazia aqui que eu não faço mais. Cadê? Deixa eu ver o teste aqui que eu escrevi. É um pouco dessa estrutura de describe aqui, ó, a estrutura de describe que eu acabei, aqui na leitura fica bem legal, mas aqui fica um pouquinho confuso para ler, então eu melhoraria um pouco isso. Meu próprio render aqui, né, esse meu Opera aqui que eu tô utilizando em vários lugares, tá bom? Mas eu poderia, né,
criar um render customizado que já viesse com esse componente aqui, ó. Inclusive, essa é até uma recomendação aqui, ó, que eles dão na documentação, então também já adicionariam um custom render, alguma coisa nesse sentido. Outra coisa também que talvez eu tentasse demonstrar um pouco mais, seria isolar um pouco mais essas chamadas do React Query, né, que eu faço direto aqui no componente, apesar disso não sujar muito componente, porque, mais uma vez, minhas funcionalidades aqui são bem simples, mas eu tentaria criar uma camada a mais aqui para colocar casos de uso, né, que a gente chama, né, tanto casos de uso do meu usuário quanto casos de uso da aplicação, tá? Para quê? Pra gente poder organizar e isolar melhor, né? Eventualmente, sei lá, se eu tivesse que fazer um fetch da geolocalização, tivesse que fazer algum trabalho ali no background, integrar mais de um serviço, já começaria a embaçar muito os meus componentes. Então, realmente, fazer essa separação de lógica, né? Então, trouxe até um exemplo aqui, ó, dando um pequeno spoiler aqui do profissional React Native, onde eu ensino um pouco os alunos, né, falando um pouco mais de arquitetura, né, de front-end. Então, basicamente, a arquitetura que a gente tem lá no PRN é essa, né? A gente tem a nossa camada de aplicação só com responsabilidade de renderização e tal, e, né, ao invés da gente fazer essas chamadas aqui diretamente, a gente acaba criando uma camada ali que a gente chama de camada de aplicação, onde a gente integra múltiplos serviços, né? Então, tem até um exemplo aqui, né? Por exemplo, meu aplicativo que tivesse que criar, né, um post, né? Se a gente fosse fazer ali, né, digamos assim, no modo júnior, a gente faria tudo dentro da nossa tela, do nosso componente, mas dentro do PRN a gente está criando, né, um caso de uso onde a gente vai fazer o upload da imagem, aí depois do upload da imagem a gente vai chamar o serviço que vai criar o post, depois a gente vai chamar o serviço de notificação para notificar o usuário e a gente vai fazer uma invalidação ali do nosso feed, né, para poder atualizar o nosso feed. Outra coisa também, né, que eu faço em projetos mais complexos é criar essa camada de adapter, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, a gente conecta diversas APIs e nem sempre essa interface é exatamente o que a gente quer no nosso app, né? Então, eu não deixo as interfaces de terceiros, né, de APIs tomarem conta do meu app, né? Então, por exemplo, no Noble App aqui no PRN, a gente não usa diretamente as interfaces da API no nosso projeto, né? A gente tem essa camada de domínio onde a gente faz essa adaptação, né? Então, eu tenho total controle de todas as interfaces, né, que estão na minha camada de apresentação, na minha camada de serviço, de aplicação. Então, se a minha API mudar em algum momento, eu só preciso mudar isso em uma função, isso não está espalhado no meu código. Então, só, né, algumas coisas que eu talvez, né, mudaria se eu estivesse fazendo esse desafio hoje em dia. Por esse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, isso ajuda demais a gente a crescer aqui o conteúdo. E deixa aí nos comentários, né, se você já passou algum perrengue aí com entrevista. Depois eu vou trazer uns vídeos aqui contando um pouco mais algumas histórias engraçadas, não tão técnicas, de entrevistas, de desafios, de processos seletivos. Então deixa aí seu comentário aí se você tem alguma história bacana com desafio e com entrevista. Por esse vídeo é isso, valeu e até a próxima.